Boa tarde para todos, na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amados, eu começo com esta pergunta. O Novo Testamento contradiz o Antigo Testamento? Vou repetir. O Novo Testamento contradiz o Antigo Testamento? Pois bem, o nosso estudo vai ser sobre este tema, em forma de uma pergunta. O Novo Testamento contradiz o Antigo Testamento? E para nós analisarmos esta questão, nós vamos trazer aqui uma ou mais de uma declaração sobre a questão de o homem ter visto a Deus. O homem viu ou não a Deus? Em outras palavras, Deus, ele foi contemplado pelos homens ou não foi contemplado? Vamos ver primeiro aqui o que nos diz o Novo Testamento em João 1,18. Olha, curiosamente, nós temos aqui em João 1,18, olha o que João escreveu. Vamos lá. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, este o fez conhecer. Bom, João aqui ele está dizendo o seguinte: Deus nunca foi visto por ninguém. A partir daqui, eu teço uma pergunta. Será que o evangelista João ele não leu o Antigo Testamento? Repito, será que o evangelista João, quando aqui declara Deus nunca foi visto por alguém, será que ele não leu o Antigo Testamento, que por várias vezes mostra que Deus foi visto pelos homens? Será que ele não leu o relato de Isaías capítulo 6, verso 1? No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Isaías diz que viu a Deus, que viu o Senhor, que viu Adonai assentado no trono. Será que esta declaração aqui está confrontando o que nós lemos no Antigo Testamento? Ezequiel também, você lê no capítulo 1, Ezequiel disse que viu um semelhante ao homem assentado num trono, num grande trono. E ali era o Senhor, era Deus. Então nós temos tanto Isaías quanto Ezequiel dizendo que viram a Deus, o Deus de Israel. Mas por que o autor, o nosso autor João, diz Deus nunca foi visto por ninguém? Primeiro nós vamos analisar então esta declaração que consta não somente aqui, mas em outros lugares no Novo Testamento. O Novo Testamento, ele por mais de uma vez, ele diz que Deus nunca foi visto por ninguém. Vamos ver aqui em João 6, 46, no mesmo evangelho. Nós temos uma outra declaração que está nos lábios de Jesus Cristo. Embora também muitos intérpretes coloquem a declaração de João 1,18 nos lábios de Jesus. Para muitos intérpretes, ali é o próprio Jesus dizendo que ninguém jamais viu a Deus. Para outros intérpretes, ali é uma declaração do evangelista João. Seja como for, o que nós lemos é Deus nunca foi visto por ninguém. Agora vamos ver aqui em João 6,46. Não que alguém visse ao Pai, aqui é o próprio Jesus falando, a não ser aquele que é de Deus, este tem visto ao Pai. Então aqui Jesus, ele diz, ou ele está dizendo que ninguém jamais viu ao Pai. O que nós estamos lendo aqui é o mesmo que se leu em João 1,18. Agora vamos ver aqui em 1 Timóteo 1,17. Primeira carta de Paulo a Timóteo 1,17. Olha o que diz aqui. Ora, ao Rei dos séculos, imortal, invisível, ao único Deus, seja honra e glória para todos sempre. Amém. Aí olha o que ele diz aqui mais na mesma carta 6. Vamos ver aqui. 6, capítulo 6, versos 15 e 16. A quem a seu tempo mostrará
O bem-aventurado e único poderoso Senhor, Rei dos reis e Senhor dos senhores, aquele que tem ele só a imortalidade e habita na luz inacessível, a quem nenhum dos homens viu nem pode ver, ao qual seja honra e poder sempre eterno. Amém. Então, você viu aqui que o Novo Testamento, ele é bem enfático em dizer que Deus nunca foi visto por ninguém. Vamos aqui completar a leitura em 1 João 4. 1 João capítulo 4. 4:12. Ninguém jamais viu a Deus. Eu só quero esta declaração. Ninguém jamais viu a Deus. Tá certo? Aí vem aqui no versículo 20. Se alguém diz, eu amo a Deus e aborrece seu irmão, é mentiroso, pois quem não ama seu irmão, ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? Então, estas declarações aqui do Novo Testamento, todas elas dizem a mesma coisa. Ninguém jamais viu a Deus. Então, a partir destas declarações neotestamentárias, é que eu levanto esta pergunta. Será que os autores aqui, por mim lidos, será que eles não conheciam o Antigo Testamento? Será que eles não leram estas passagens que eu vou ler agora no Antigo Testamento? Grave bem, o Novo Testamento diz que ninguém jamais viu a Deus. Isso é unanimidade no Novo Testamento. Ninguém jamais viu a Deus. Mas vamos ver o que o Antigo Testamento diz sobre esta questão de ver a Deus. Vamos aqui para Gênesis 32, 28 a 30. Gênesis 32, 28 a 30. 32, 30. E chamou Jacó o nome daquele lugar Peniel, porque dizia, tenho visto a Deus face a face, e a minha alma foi salva. Ora, aqui eu já aproveito para dizer que apesar de Jacó ter dito, tenho visto a Deus face a face, e a minha... Eu vou deixar para explicar isso depois, tá bom? Vou deixar para depois. Importa apenas isso aqui. Tenho visto a Deus face a face e a minha alma foi salva. Então aqui Jacó diz que viu a face de Deus, que viu Deus face a face. Vamos para Êxodo 33. Êxodo 33. E versículo 9. E aconteceu que, entrando Moisés na tenda, descia a coluna de nuvem e punha-se à porta da tenda, e o Senhor falava com Moisés. Versículo 11. E falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala com o seu amigo. Depois tornava ao arraial, mas o moço Josué, filho de Num, seu servidor, nunca se apartava do meio da tenda. Bom, estas narrativas aqui estão dizendo para nós que Moisés falava face a face com Deus. Ou seja, Moisés via a face de Deus. E diante desta leitura, a grande pergunta é, será que os autores do Novo Testamento, que dizem que ninguém jamais viu a Deus, será que eles não leram estas passagens? Será que eles não leram estas passagens que eu estou lendo? Será que o Antigo Testamento era desconhecido dos autores do Novo Testamento? Por certo que não. Mas por quê? O que levou o Novo Testamento? E eu li em mais uma passagem, lembre-se, eu li em João 1,18, João 6,46, 1 Timóteo 1,17, 1 Timóteo 6, 15, 16 e 1 João 4, 12 e 20. Em todas estas passagens neotestamentárias se afirma que homem nenhum jamais viu a Deus. Mas o que levou eles a afirmarem, ou o que eles querem dizer com isso? E como compreender o Antigo Testamento? Porque eles dizem que Deus jamais foi visto por ninguém, por alguém. Mas aqui está dizendo claramente, Êxodo 33, 11.
E falava o Senhor a Moisés, face a face, como qualquer fala com o seu amigo. Está bem aqui. Deus foi visto ou Deus não foi visto por alguém? O Novo Testamento diz que não, mas o Antigo Testamento está dizendo que sim. E aí? Há contradição nos relatos? O Novo Testamento está contradizendo o Antigo Testamento? Vamos continuar. Versículo 20 a 23. Ó. Bom, eu vou deixar isso mais para frente. Números 12, 7. Eu vou só grifar aqui, sublinhar o que eu não li, tá certo? Para mim não esquecer. Aqui eu puxo para cá e vai chegar o momento de eu fazer a leitura aqui, certo? Vamos para Números 12, 7 e 8. Números capítulo 12 e versos 7 e 8. Não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca falo com ele, e de vista, e não por figuras, pois ele vê a semelhança do Senhor. Por que, pois, não tivestes temor de falar contra o meu servo, contra Moisés? Aqui, mais uma vez, nós vemos que Moisés via a face de Deus, que Deus falava boca a boca, face a face, falava na cara de Moisés, e Moisés via a face de Deus. Falava face a face com Deus. E aí, há contradição entre o que estamos lendo no Antigo Testamento com o que lemos no Novo Testamento? O Novo Testamento diz claramente que Deus nunca foi visto por ninguém. Mas aqui nas páginas do Antigo Testamento estamos vendo que Deus sim, ele foi visto. Pelo menos o Antigo Testamento declara isso. Vamos continuar aqui. Deuteronômio 34. Deuteronômio 34. Olha o que diz aqui. Ó. Deuteronômio 34, 10. Ó. E nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés, a quem o Senhor conhecera face a face. Olha, a quem o Senhor conhecera face a face. Agora vamos para Deuteronômio 5:4. Você viu aqui que mais uma vez o Antigo Testamento diz que Deus falou face a face com Moisés e que Moisés conhecera ao Senhor face a face. Deuteronômio 5:4. O que diz aqui? Ó. Face a face o Senhor falou conosco no monte do meio do fogo. Aqui nós temos já uma expansão da experiência. Aqui não só Moisés está dizendo que face a face o Senhor falou com ele, mas falou com os filhos de Israel. Ó, face a face o Senhor falou conosco no meio ou do meio do fogo. Deixa eu ver só aqui uma coisa aqui. Ó, isso aqui está registrado, por exemplo, em Êxodo, capítulo 19 e verso 9, e Êxodo 20, verso 22, e Deuteronômio 4, 33 a 36. Deixa eu ler aqui para vocês. Ó. Deuteronômio 4, 33 a 36. Ó. O que diz aqui? Ou se algum povo ouviu a voz de algum Deus falando do meio do fogo, como tu a ouviste ficando vivo, certo? Desde os céus te fez ouvir a sua voz para te ensinar, e sobre a terra te mostrou o seu grande fogo, e ouviste as suas palavras do meio do fogo. Aqui no Deuteronômio já está dizendo que eles ouviram a voz de Deus. Bom, mas o que eu quero chamar a sua atenção é exatamente isso. Há contradição entre o Antigo e o Novo Testamento? Quem é que está certo? O Novo Testamento diz que Deus nunca foi visto por ninguém, que homem nenhum jamais viu a Deus. Mas eu estou lendo aqui para você, no Antigo Testamento, que sim, que Deus foi visto pelos homens, conversou com alguns homens. Por exemplo, Jacó disse que viu Deus face a face. O Êxodo, capítulo 33, versos 9 e 11, diz que Moisés falava face a face com Deus. Números 12, versos 7 e 8, diz que Deus falava face a face com Moisés. Deuteronômio 34, versos 10, diz que Deus falava face a face com Moisés. E Deuteronômio 5:4, Moisés diz que Deus falou conosco, ou seja, falou face a face não só com Moisés, mas os filhos de Israel também viram a face de Deus. Com quem é que nós devemos ficar? É com o Antigo Testamento
ou é com o Novo Testamento? E como devemos compreender? Eu quero ler ainda para você em Êxodo 24, 9 e 11. Olha o que diz aqui, ó. Êxodo 24, 9 a 11. Ó. Ainda sobreveio a Deus. Ó. E subiram, 24, 9 a 11. E subiram Moisés e Arão, Nadab e Abiú, e 70 dos anciãos de Israel. E viram o Deus de Israel. Quem viu o Deus de Israel? Ó, e subiram Moisés e Arão, Nadab e Abiú, e 70 dos anciãos de Israel. Estes viram o Deus de Israel. E debaixo de seus pés havia como uma obra de pedra de safira, e como o parecer do céu na sua claridade. Porém, ele não estendeu a sua mão sobre os escolhidos dos filhos de Israel, mas viram a Deus e comeram e beberam. Está bem aqui? Não só Moisés, mas aqui se diz, ó, subiram Moisés e Arão, Nadab e Abiú, e 70 dos anciãos de Israel, e viram o Deus de Israel. Mais uma vez aqui, irmãos, nós vemos claramente o Antigo Testamento dizendo que Deus foi contemplado pelos homens, que eles comeram e beberam na presença de Deus. Mais do que isso, eles viram a Deus, o Deus de Israel. Mas quando você chega no Novo Testamento, o Novo Testamento diz, não, ninguém jamais viu a Deus. Ninguém jamais viu a Deus. E aí, quem é que está certo? Quem é que está falando a verdade? É o Novo Testamento ou é o Antigo Testamento? Como é que nós vamos conciliar? Será que os autores do Novo Testamento não conheciam os relatos que eu acabei de ler? Por certo, eles conheciam. Eles conheciam. E por que eles disseram que Deus nunca foi visto por ninguém, sendo que o Antigo Testamento diz que Deus foi visto? Como é que eles compreenderam estas passagens? Como é que os autores do Novo Testamento compreenderam estas aparições de Deus? Vamos aqui para a resposta. Primeiro, o próprio Antigo Testamento, ele dá luz para isso. Quando nós lemos em Gênesis 32, 28 e 30, Gênesis capítulo 32, versos 28 e 30, lá diz que um varão lutou com Jacó. No verso 30, Jacó diz, vi a Deus face a face. Será que era realmente Deus? Oséias capítulo 12 e verso 4 diz que Jacó lutou com um anjo. Oséias 12, 4. Vamos aqui para Oséias. Eu quero ler para você aqui. Oséias 12, 4. O próprio Antigo Testamento, ele lança luz. O próprio Antigo Testamento, ele traz uma luz sobre isso, sobre estas aparições de Deus. Oséias 12, 4. Como príncipe, lutou com o anjo e prevaleceu. E chorou e lhe suplicou. Em Betel o achou e ali falou conosco. Sim, com o Senhor, o Deus dos exércitos, o Senhor é o seu memorial. Ora, meus queridos, a primeira declaração que nós temos está no próprio Antigo Testamento. Não foi o próprio Deus que lutou com Jacó, mas um anjo, um representante, um anjo portador da presença de Deus. Sim, foi um anjo quem lutou com Jacó. Jacó viu não o próprio Deus, mas de acordo com o profeta Oséias, o que Jacó viu, o que Jacó contemplou, quando ele desvia Deus face a face, o que ele viu face a face foi um anjo portador da presença de Deus. Ora, de acordo com alguns livros da tradição judaica, por exemplo, o livro de Jubileus, diz que Moisés recebeu as tábuas da lei, ou aliás, toda a Torá, das mãos do arcanjo Mihael, ou Miguel. Isso nós lemos no livro de Jubileus, e nós lemos isso, que foi o arcanjo Miguel quem intermediou, quem foi o mediador entre Deus e Moisés. Não foi o próprio Deus quem falou com Moisés, mas foi um anjo que estava mediando a grande revelação. Nós temos também no Targum de Yonatan ben Uziel esta mesma afirmativa. Foi um grande anjo, foi um arcanjo quem foi o mediador da lei. Ou seja, embora dentro do judaísmo houvesse aqueles que de fato acreditassem que foi o próprio Deus quem apareceu,
Mas desenvolveu-se dentro do judaísmo uma vertente judaico-helenista que dizia que Deus ele é totalmente transcendental, que Deus ele é totalmente espírito, que Deus ele não pode ser visto, ele não pode ser apalpado, Deus ele é eternamente invisível, ele é espírito. E de fato, o Novo Testamento, Jesus disse, Deus é espírito. Importa que os que adorem o adorem em espírito e em verdade. Então, esta vertente que encara Deus de um ponto de vista totalmente transcendental se desenvolveu dentro do judaísmo. A partir, vamos dizer, do segundo século antes de Cristo, nós já começamos a encontrar escritos como, por exemplo, o Targum de Jonathan ben Uziel, o livro Jubileus, o livro de Enoque. Eles vão dizer para nós que não foi o próprio Deus quem apareceu, mas um anjo. E nesses escritos, este anjo, ele é conhecido como o Arcanjo Miguel. Sim, o Arcanjo Miguel é o grande anjo, é o arcanjo, é o anjo protetor, é o anjo principal que guarda, que protege a nação de Israel. É assim que diz a tradição judaica. Então, de acordo com os mestres do judaísmo helenista, Deus é totalmente transcendental. Ele não pode ser visto, ele não pode ser apalpado, ele não pode ser simplesmente compreendido pelos olhos humanos. Ele só pode ser visto pela razão. Ora, eu quero ainda apontar aqui um filósofo que defendia isso, era Filon de Alexandria, contemporâneo de Jesus e do apóstolo Paulo. Filon de Alexandria, ele defendia a total transcendência do eterno. Ele dizia que Deus, então, ele jamais foi visto, jamais foi contemplado e ninguém pode contemplar a Deus. A única forma de Deus entrar em contato com a criação foi por meio do seu logos, do seu verbo. Filo, então, ele fala do logos como um intermediador, como um mediador entre Deus, o transcendental, e a criação sua. Philon diz que o próprio Deus, ele não pode entrar em contato direto com a sua criatura, com a sua criação. Então, como foi que Deus fez todas as coisas? Por meio do seu logos, por meio do seu filho, que Philon chama de um segundo Deus, como se ele fosse um segundo Deus. Veja, como se fosse um segundo Deus, não que Philon era politeísta, ok? Então, eu estou lhes mostrando aqui que é importante nós analisarmos o grande passo, a ponte que existe entre o Antigo e o Novo Testamento. Há teólogos, por exemplo, como Flávio Joséfos, que diz na sua obra Antiguidades Judaicas, que foi o próprio Deus quem falou com os filhos de Israel. Em algum momento, Joséfo diz que Deus, o próprio Deus, falou com os filhos de Israel. O próprio Eterno falou com os filhos de Israel. Mas nós temos outros rabinos, outros teólogos dentro do judaísmo, e diga-se de passagem, do judaísmo helenista, que diz que não. Que todas aquelas aparições do Antigo Testamento que se diz que foi Deus, na verdade eram anjos, ou era um anjo específico. Alguns dizem que era o Arcanjo Miguel. Então vamos lá, queridos. Êxodo capítulo 33. Olha o que nós já lemos em Êxodo 33, certo? O que nós lemos em Êxodo 33 e versículo 9 a 11, conforme eu li, mas eu vou ler de novo. E vendo todo o povo a coluna de 9, e aconteceu que, entrando Moisés na tenda, descia a coluna de nuvem, e punha-se à porta da tenda, e o Senhor falava com Moisés. Versículo 11, e falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala com o seu amigo, depois tornava ao arraial. Vamos lá, queridos. Ora, quando você vem para o mesmo capítulo, surge aqui uma pergunta. Vamos para os versículos 20 a 23. Ó. E disse mais, não poderás... Vou ler o versículo 18. Ó. Então ele disse, rogo-te que me mostres a tua glória. Porém ele disse, eu farei passar toda a minha bondade por diante de ti e apregoarei o nome do Senhor diante de ti. Aqui era Deus falando com Moisés.
e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. E disse mais: não poderás ver a minha face. Ora, queridos, veja bem, aqui nós já temos uma suposta contradição, não é uma contradição, nós temos apenas que entender. Ora, no versículo 11, do mesmo capítulo, diz o quê? E falava o Senhor a Moisés face a face. Mas aqui está dizendo, ó, versículo 20, e disse mais: não poderás ver a minha face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Ora, mas a gente acabou de ler no versículo 11 que Deus falava face a face com Moisés. Mas aqui já diz o quê? Não poderás ver a minha face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Então a grande pergunta é, no próprio relato de Moisés: Moisés viu ou não viu a face de Deus? Em Êxodo 33, versos 9 e verso 11, diz que Deus falava face a face com Moisés. Vou repetir a leitura. Ó. E aconteceu que, entrando Moisés na tenda, descia a coluna de nuvem e punha-se à porta da tenda. E o Senhor falava com Moisés. E falava o Senhor a Moisés face a face. Aqui está dizendo, e falava o Senhor com Moisés face a face. E aqui no versículo 20 diz, ó, e disse, mas não poderás ver a minha face, porquanto homem nenhum verá a minha face. Qual é a conclusão aqui que nós temos? Ó, falar face a face com Deus não significa ver a face de Deus. É exatamente assim que nós devemos entender a declaração. Aqui nos versículos 9 e no versículo 11 de Êxodo 33 diz que Deus falava face a face com Moisés. Porém, falar face a face com Moisés não quer dizer que Moisés via a face de Deus. Tem que ser entendido assim, ó, o versículo 20, ó, Êxodo 33, 20. E disse Deus mais, não poderás ver a minha face. Ora, se Deus está dizendo, não poderás ver a minha face, logo, nós temos que entender que Deus falava face a face com Moisés, mas Moisés não via a face de Deus. Moisés não via a face de Deus. E por que sabemos? Porque ele foi proibido de ver a face de Deus, ó. Não poderás ver a minha face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Ora, se Moisés tivesse visto a face de Deus e continuado vivo, nós não poderíamos então compreender esta declaração de Deus: homem nenhum poderá ver a minha face e viver. E se foi verdade que Moisés viu a face de Deus, por que Moisés não morreu? E por que Deus então vai dizer, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá? Ora, qual é a conclusão óbvia que nós temos que tirar destas leituras, comparando uma com a outra? É que Deus falava face a face com Moisés, porém isto não significa que Moisés via a face de Deus. Deus falava face a face com Moisés, Moisés estava perante a face de Deus, mas Moisés não via a face de Deus. Porque se ele tivesse visto a face de Deus, o próprio Deus diz que ele teria morrido. E o fato de Moisés falar face a face com Deus, Deus falar face a face com Moisés, e Moisés permanecer vivo, significa que Moisés não viu a face de Deus. Está bem aqui, ó. Homem nenhum verá a minha face e viverá. Vamos aqui continuar. Disse mais o Senhor: eis aqui um lugar junto a mim, ali te porás sobre a penha. E acontecerá que, quando a minha glória passar, te porei numa tenda da penha, e te cobrirei com a minha mão, até que eu haja passado. E havendo eu tirado a minha mão, me verás pelas costas, mas a minha face não se verá. Então, irmãos, nós comparando os dois relatos aqui no mesmo capítulo de Êxodo 33, qual é a conclusão que nós temos que tirar? É que uma coisa é se dizer, Deus falou face a face com Moisés, e Moisés estava na presença de Deus ou na presença da face de Deus. Isso é uma coisa. Outra coisa diferente é dizer que Deus via a face de Deus. Não. Falar face a face com Deus ou que Deus falou face a face com Moisés não significa que Moisés viu a face de Deus. O próprio Moisés, nos seus escritos, está dizendo isso. Ora, o próprio relato aqui no capítulo 33 de Êxodo, a conclusão é esta.
ok? É esta. Até aqui, ó, até aqui, nós podemos provar que realmente Deus nunca foi visto por ninguém. O relato, por exemplo, eu já provei para vocês, lá de Gênesis 32, 28 e 30, Gênesis 32, versos 28 e 30, que Jacó desvia Deus face a face, mas Oséias 2,4 vai dizer que o que ele viu foi um anjo. Ele lutou, não foi propriamente com Deus, mas com um anjo. E aqui em Êxodo 33, a gente está descobrindo que Deus falou face a face com Moisés. Moisés estava na presença de Deus, na presença da face de Deus, mas não estava vendo a face de Deus. Finalmente, Números 12, 7 e 8, que lá diz que Deus falava face a face com Moisés, a interpretação é esta: falar face a face com Moisés não significa que Moisés via a face de Deus. E Deuteronômio 34, 10, vamos ler aqui Deuteronômio 34. Vamos ler aqui mais uma vez, faço questão de lermos aqui, Números 12, 7 e 8. Vamos aqui ler para não errar nada. Não é assim com meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca falo com ele, e de vista, e não por figuras, pois ele vê a semelhança do Senhor. Ó, atente bem, ele vê a semelhança do Senhor. Aqui não diz ele vê o Senhor, mas ele vê a semelhança do Senhor. Porque, pois, não tiveste temor de falar contra o meu servo, contra Moisés? Vamos lá, queridos, vamos continuar a nossa leitura. Moisés viu ou não viu a Deus? Deuteronômio 34, 10. Deuteronômio 34, 10. Ó. E nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés, a quem o Senhor conhecera face a face. Então, nós já vemos que conhecer face a face, ou conversar face a face, ou estar perante a face de Deus, não significa que Moisés viu a Deus. O Antigo Testamento, ele dá essa chave para nós abrirmos a questão e resolvermos. Então, de acordo com a leitura do Êxodo, para sermos fiéis no capítulo 33, Moisés conversou face a face com Deus, Deus falava face a face com Moisés, mas Moisés jamais viu a face de Deus. Então, analisando tudo isso, aqui nós não podemos ver uma contradição dentro do que estamos lendo. Nós não podemos achar uma contradição entre a declaração do Novo Testamento com a do Antigo. Quando o Novo Testamento diz ninguém jamais viu a Deus, ele está falando de fato que ninguém jamais viu a Deus. Na sua essência, o próprio Deus jamais viu. E o Antigo Testamento, ele está confirmando isso. Ou seja, a interpretação do Novo Testamento está condizente com o que nós estamos lendo no Antigo Testamento. Embora, repito, alguns rabinos do judaísmo dizem que realmente Deus foi visto, mas o judaísmo helenista, ele raciocinou, ele aprofundou o assunto e, tomando como exemplo Filon de Alexandria, Filon dizia que Deus nunca, jamais foi visto. Mas o que foi visto foi um anjo. Ou seja, Deus ele entrou em contato com a criação por meio do Logos, da sua palavra, do seu verbo. Então, visto que nós lemos tudo isso aqui, já fiz referência a, por exemplo, Isaías 6, 1, que diz: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi Adonai assentado num alto e sublime trono. Os meus olhos viram o rei, o Senhor dos senhores, o Senhor dos exércitos. Mas como então compreender? Ora, meus queridos, o Novo Testamento ele não vai dizer apenas que Deus nunca foi visto por homem algum, mas ele vai seguir a interpretação do judaísmo helenista sobre a total transcendência de Deus. O judaísmo helenista ele não só dizia que Deus era totalmente transcendental, mas diz que Deus se serviu de anjos para entrar em contato com Moisés. E o Novo Testamento ele segue exatamente esta linha de pensamento. Vamos aqui para Atos 7,30. Atos capítulo 7 e verso 30. E a gente vai já concluir o nosso estudo. Atos 7,30. E, completados 40 anos, apareceu-lhe o anjo do Senhor no deserto do Monte Sinai, numa chama de fogo de sarçal.
Ó, aqui o autor está dizendo que quem apareceu? O anjo do Senhor. O anjo do Senhor. O Novo Testamento aqui, Estevão está dizendo que apareceu para Moisés, não o próprio Deus, mas o anjo do Senhor. É claro que este anjo do Senhor, quando ele vai falar, ele fala como se fosse o Senhor. Assim diz o Senhor. Mas por quê? Porque o anjo do Senhor, ele era o portador da presença de Deus e das palavras de Deus. Quando o anjo proferia as palavras que o anjo proferia, a mensagem que o anjo proferia, eram palavras de Deus. Por isso ele fala como se fosse o próprio Deus falando. Vamos aqui, continuar. Então Moisés, quando viu isto, se maravilhou da visão e, aproximando-se para observar, foi-lhe dirigida a voz do Senhor, dizendo: Eu sou o Deus de teus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. E Moisés todo trêmulo não ousava olhar. E disse-lhe o Senhor: Tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Está bem aqui, meus queridos. Quando você vai ler todo o relato, você vai ver aqui que as palavras é de Deus, mas quem estava conversando com Moisés, quem Moisés estava vendo, não era Deus. Moisés estava vendo um anjo, a saber, o anjo do Senhor. Versículo 38. Versículo 35, aliás. A este Moisés, ao qual haviam negado, dizendo: Quem te constituiu príncipe e juiz? A este enviou Deus, ó quantos personagens nós temos. A este Moisés enviou Deus como príncipe e libertador, pela mão do anjo. Então nós temos aqui, Deus enviou quem? Moisés, como príncipe e libertador, pela mão do anjo que lhe aparecera no sarçal. Então aqui Estevão está sendo bem claro. Quem foi que apareceu para Moisés? Não Deus, mas um anjo apareceu para ele no sarçal. Então Moisés viu a Deus? Não. Deus conversou com Moisés? Sim, mas por meio de um anjo. As palavras que estavam sendo dirigidas para Moisés eram de Deus. O recado era de Deus, a palavra era de Deus. Mas quem estava falando com Moisés, quem estava sendo visto por Moisés, não era Deus, era um anjo. Está bem aqui, A este enviou Deus, ou seja, Deus enviou Moisés como príncipe e libertador pela mão do anjo que lhe aparecera no sarçal. Mais claro do que isso não pode. Versículo 38. Este é o que esteve entre a congregação no deserto, tá? Falando de Moisés, com o anjo que lhe falava no monte Sinai, e com os nossos pais, o qual recebeu as palavras de vida para nulas dar. Está bem aqui, queridos. O relato diz que quem apareceu para Moisés, quem falou com os filhos de Israel, quem entregou a lei, sim, quem entregou a lei aos filhos de Israel, quem falou com Moisés, não foi propriamente Deus, mas foi um anjo. Que a tradição judaica, conforme nós lemos aqui no Targum de Jonathan ben Uziel, e no livro de Jubileus vai dizer que foi o arcanjo Miguel. Foi o arcanjo Miguel. Hebreus 2:2 diz: Havendo Deus antigamente falado de muitas formas e muitas maneiras aos pais pelos profetas, havendo Deus falado... Vamos lá para Hebreus 2:2. Não era nem isso que eu queria ler. Ainda bem que vamos ver. Não é isso. Hebreus capítulo 2, verso 2. Porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição... que está dizendo, porque se a palavra falada pelos anjos, que palavra é esta? A palavra da lei. O que o autor está dizendo é, a palavra aqui em questão aqui é a lei do Antigo Testamento. A lei foi falada por quem? Porque se a palavra falada pelos anjos, então foram os anjos que entregaram a Torá aos filhos de Israel. Foram anjos quem apareceram trazendo a mensagem de Deus. As aparições de Deus no Antigo Testamento, na verdade, são aparições angelicais. Assim entendeu o judaísmo helenista e assim entendeu os autores do Novo Testamento. Vamos aqui. Gálatas 3,19. Vamos ler aqui, Gálatas 3,19.
Gálatas capítulo 3 e versículo 19. Logo, para que a lei foi ordenada por causa das transgressões, até que viesse a posteridade, a quem a promessa tinha sido feita, e foi posta pelos anjos, ou no plural, pelos anjos, na mão de um medianeiro. Mais uma vez nós temos aqui o Novo Testamento dizendo claramente que foram anjos que mediaram a revelação divina no Antigo Testamento. Todas as aparições de Deus, todas, no Antigo Testamento, todas as aparições de Deus, o Novo Testamento vai dizer que ali foram anjos que mediaram. Foram anjos que mediaram todas as aparições de Deus. Professor, mas e o que o senhor me diz da visão que teve Isaías e Ezequiel? Isaías disse que viu o Senhor assentado num trono. Ali era um anjo? Não. Ali era o Filho de Deus. Ali era uma visão profética. Você vai ler em João 12. Você pega João capítulo 12 e pegue do versículo 40 em diante. O autor, João, vai dizer: e Isaías falou disso quando viu a sua glória, e dela falou. Ou seja, João ali está nos remetendo a Isaías capítulo 6. O que ele está dizendo? Que Isaías falou não só da rebeldia dos filhos de Israel de forma profética, mas falou da rejeição de Jesus Cristo pelos filhos de Israel. E diz mais que Isaías falou da glória de Jesus Cristo. Quando você compara João capítulo 12, você vai entender que o autor está dizendo, e isso ele falou quando viu a sua glória. E João, quando diz, e isso Isaías falou quando viu a sua glória, quando ele diz que Isaías viu a glória de Jesus, ele está falando exatamente da experiência de Isaías no capítulo 6. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi Adonai, ou o Senhor, assentado sobre um alto e sublime trono. Então, aquele Senhor que Isaías viu assentado num alto e sublime trono, ali era uma visão profética de Jesus Cristo. Ali era o próprio Senhor. Ali era o Filho de Deus, era o Deus Filho. Ali era o Logos. Ali era Jesus Cristo, mas não encarnado. Ali era Jesus na forma de Deus. Ali não era o Filho em qualquer forma física. Não, ali era o Filho de Deus assentado num alto e sublime trono. Ali era o próprio Deus. Ali era o Deus Todo-Poderoso que um dia haveria de se encarnar. Ali era o único Deus. Ali era o Deus de Israel. Ali era o Deus Todo-Poderoso. Ali era o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Ali era o Deus que criou Adão. Ali, o Deus que criou todas as coisas. Foi ele quem Isaías viu. E aquele Deus único, o Deus de todas as coisas, o Deus criador de tudo, que Isaías viu, era nada mais, nada menos do que o próprio Jesus Cristo. Ou seja, aquele Cristo que pisou aqui na face da terra era a encarnação de Deus. Era o Deus encarnado. 1 Timóteo 3,16 diz que Deus foi visto pelos homens, Deus se fez carne. João 1,14 diz que Deus se fez carne e habitou entre nós. Em muitos momentos, o Novo Testamento diz que o Deus único, o Deus verdadeiro, o único Deus, ele se encarnou, ele se fez carne. Paulo diz que Deus estava em Cristo, reconciliando o mundo consigo, não lhes imputando os pecados. Então, queridos, eu puxei este adendo, mas o foco aqui é lhes mostrar que Deus, ele jamais foi visto nas páginas do Antigo Testamento. O que os homens viram ali foi anjo. Quem foi que Moisés viu? Foi anjo. Quem foi que lutou com Jacó? Foi um anjo. Quem foi que entregou a lei no Monte Sinai para Israel? Foram anjos. Foi um anjo. Quem foi que enviou Moisés para resgatar os filhos de Israel lá do Egito? Foi um anjo, que a tradição judaica vai dizer que foi o arcanjo Miguel.
Então, queridos, quando nós analisamos tudo isso, qual é a conclusão que nós temos? É que não há uma contradição entre o Antigo e o Novo Testamento. Bom, nesse ponto que eu estou trabalhando, não podemos dizer que há uma contradição entre o Antigo e o Novo Testamento. Não, não podemos, ok? Deus em Cristo nos guarde e nos abençoe, agora e para todo sempre. Amém.